Olá, bom dia. Quero nesse momento dar continuidade ao projeto Desenvolvendo Talentos e Desenvolvimento de Pessoas. Hoje eu quero abordar um tema muito importante: alcançando a nossa meta, alcançando os nossos alvos. Texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Paulo, apóstolo, estava escrevendo aos Filipenses e ele diz assim: quanto a mim, irmãos, o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo a ser alcançado. Mais ou menos nos anos de 1950, em uma das universidades mais famosas e prestigiadas hoje, em nossos dias, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, reuniram-se em uma sala de aulas, todos os estudantes daquele momento, e foi feito um teste de autoavaliação. E um dos temas principais abordados foi o seguinte: qual a meta que você tem para a sua vida? Qual o alvo que você tem para a sua vida? Impressionante que somente 3% de todos os presentes escreveram qual era a meta que tinha para as suas vidas. Mais ou menos 20 anos depois, reuniram-se novamente e interessante que foi notado que somente aqueles 3% que haviam escrito seus alvos eram as pessoas que haviam alcançado de fato seus objetivos, viviam a vida feliz e satisfatória. Se nós observarmos hoje, em nossos dias, à nossa volta, vamos observar o seguinte: que mais de 90% da população vive cabisbaixa, muitos momentos desanimada, porque simplesmente vão todos os dias ao trabalho, retornam às suas casas, vão ao trabalho, retornam às suas casas, e isso se torna um ciclo que jamais tem fim. Se nós perguntamos para essas pessoas: por que você trabalha? Qual o motivo que você tem em ir ao trabalho? Muitas das pessoas, talvez 90% dessas pessoas, vão dar a seguinte resposta: eu estou trabalhando, tenho que ir ao trabalho todos os dias porque eu preciso pagar o aluguel, preciso pagar as prestações, preciso pagar minhas faturas, preciso comprar alimento, preciso sustentar a minha família. E essas são as respostas que nós ouvimos constantemente. Interessante que pessoas que vivem assim passam muito próximo, passam muito perto da essência de uma vida realmente feliz e satisfatória. Por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter um alvo para a nossa vida. Precisamos ter uma meta. E essa meta deve ser muito clara, específica. Então nós devemos correr atrás dessa meta, como Paulo disse: corro para o alvo, mas sabendo exatamente qual é a nossa meta. De hoje, onde estamos, até alcançarmos a nossa meta, encontraremos sem dúvida muitos obstáculos, encontraremos muitas etapas, muitas estações, mas uma estação não significa o nosso alvo. Uma etapa não significa que já é o nosso alvo. Um obstáculo não significa que nós não vamos alcançar o nosso objetivo, porque nós sabemos exatamente qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta. Não podemos, de forma alguma, nos enganarmos com as circunstâncias, com as situações adversas que se apresentam. Quando Paulo estava falando aos filipenses acerca de um alvo, ele tinha em mente uma ilustração muito simples, mas muito prática para os nossos dias. Ele tinha em mente um homem que estava participando de uma maratona olímpica, e esse homem, ele começava em um lugar e ele sabia onde queria chegar. Então esse homem, sem dúvida nenhuma, sem dúvidas, ele estava consciente do seu alvo. Então ele não se deixava abater pelas circunstâncias. Em alguns momentos talvez a subida era muito difícil, talvez em outros momentos os obstáculos no caminho
Talvez a situação que provocava cansaço fazia com que esse homem pensasse em desistir, mas ele tinha um alvo. Ele queria chegar ao seu objetivo, alcançar a sua meta. E eu tenho observado em minha vida pessoalmente, mas também verificando na palavra de Deus, aqueles homens que alcançaram objetivos, e também na história da humanidade, quando nós pegamos todas as pessoas que alcançaram e que alcançam objetivos, nós observamos algumas características muito especiais que todos nós precisamos colocar em prática se queremos alcançar os alvos nas nossas vidas. A primeira delas, que é muito simples, mas essencial, se você quer alcançar os seus objetivos, quer alcançar as suas metas, é simplesmente você externar aquilo que está no seu coração, nos seus pensamentos, e colocar em um papel, escrever quais são os seus objetivos. Qual é a sua meta? Você já fez isso? Escreveu quais são os seus objetivos na vida? Qual é o seu alvo principal? Eu tenho observado em minha vida que quando eu faço dessa forma, eu tenho mais coragem de correr em direção ao alcance da minha meta. Então eu convido você a fazer o primeiro passo, escrever qual é a sua meta, colocar no papel, talvez colocar em um quadro e expor em algum lugar na sua casa, onde todos os dias você possa estar se recordando do seu alvo, da sua meta, para que você não se desanime no meio do caminho e desista dos seus objetivos. A segunda coisa que eu observo que é importante é eu não dar atenção às circunstâncias. Um homem que está correndo em uma maratona, ele não corre para a direita, de repente para a esquerda, e às vezes volta um pouco, vai um pouco mais à frente e retorna. Não, um homem que está consciente de alcançar um alvo, principalmente correndo em uma maratona, ele começa a correr em um ritmo e depois ele mantém esse ritmo em direção ao seu alvo, e ele não fica olhando para o lado direito ou esquerdo, por causa de uma circunstância, porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Então uma das coisas que você precisa fazer é você simplesmente perseverar no seu objetivo, correr, avançar para as coisas que estão diante de você, até que você possa então verificar que você está alcançando os seus objetivos. Outra coisa que nós precisamos fazer é nós declararmos todos os dias que nós iremos alcançar os nossos objetivos. Eu tenho uma ilustração muito interessante que sempre me motiva e me incentiva a continuar alcançando os meus alvos, que é a história de um homem muito famoso, que se tornou famoso por causa de uma decisão que ele tomou em alcançar o seu objetivo. O nome dele é Edmund Hillary. Foi um homem que alcançou um objetivo inalcançável por muitos, que foi subir ao topo do Monte Everest. Este homem decidiu em seu coração um dia subir o topo do Monte Everest. E ele então começou a declarar que ele faria isso. Ele encontrou muitos obstáculos, tentou por diversas ocasiões e não foi possível. Muitas pessoas vinham a ele dizendo: você é louco, você não vai conseguir alcançar isso, você vai morrer no meio do caminho. E ele, sempre convicto de que ele alcançaria, tomou uma decisão e ele disse: eu vou alcançar o meu alvo. E um dia ele colocou um pôster muito grande, uma foto gigantesca no muro da sua casa, na sala de sua casa. E ele então todos os dias olhava para aquela foto do Monte Everest e dizia: você não cresce mais, mas aqui dentro de mim todos os dias tem uma grande fé que está crescendo, dizendo que eu alcançarei os meus alvos, que eu vou chegar a alcançar o meu objetivo. E ele olhava para aquele monte todos os dias, declarando ali a sua fé, e de repente uma força extraordinária brotou dentro do seu coração. E isso é o que a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento, ou a firme convicção das coisas que se espera e a demonstração daquelas que não se veem. Talvez você hoje não vê os seus alvos sendo alcançados, mas dentro de você, você tem uma fé extraordinária que está dizendo para você constantemente: persevere que você vai alcançar o seu objetivo, continue que você vai chegar um dia e dizer: eu alcancei o meu alvo, porque eu não desisti e dei consequência àquilo que tinha começado. E no ano de 1953, o Sir Edmund Hillary pôde então colocar a bandeira britânica no topo do Monte Everest,
porque ele alcançou o alvo dele e se tornou depois um homem conhecido pelo mundo todo, porque havia alcançado o seu objetivo. E um dia disseram para ele: o que fez a você, o que deu a você forças, ou o que fez com que você alcançasse esse objetivo, talvez inalcançável por muitos? Ele então disse algo que eu quero dar a você aqui como conclusão desse tema de hoje, que é o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de talentos, através de estabelecimento de metas e planejamento para alcançá-las. Sir Edmund Hillary disse o seguinte: se nós fizermos o que todas as pessoas fazem, nós vamos ter os resultados que todos têm e vamos sentir o que todos sentem. Mas se nós formos ousados o suficiente para fazermos o que ninguém ainda fez ou o que ninguém está fazendo, então nós vamos ter a satisfação de ter os resultados que ninguém ainda teve e ter o sentimento que ninguém ainda teve, que é alcançar alvos que para muitos são às vezes inalcançáveis. Quero deixar a você essa palavra de encorajamento, dizendo: não desista dos seus alvos, estabeleça os seus alvos, escreva quais são as suas metas e persevere no alcance dos seus alvos, das suas metas. Que Deus te abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.